Só que não. Fala pra todo mundo que já superou. Uou, uou. Começar uma correção com minha voz não tem preço. Ah, tá achando que eu canto ruim, hein? Desafio você a postar uma história assim, ó. Rafael é o melhor. E se for ritmo de São João, é melhor ainda. Vamos lá. Tá voando. Livro 2 na mão. Caneta, papel, caderno, borracha, lápis. E vamos para a correção da página 274, 275, beleza? Primeiro quesito. Ele quer saber a diferença da costa leste e da costa oeste em relação ao relevo e em relação à ocupação humana. E eu sei que vocês acertaram aí, muito fácil isso aí. Ó. Em relação ao relevo, né? Tanto a costa leste como a costa oeste vão ter relevo montanhoso. Show de bola? Certo, tranquilo, show de bola. Só que a costa leste teve um relevo montanhoso antigo. Então, ele tem uma altitude menor porque se formou primeiro, então sofreu o processo de erosão também primeiro. Já a costa oeste é uma formação recente e ainda está sofrendo o processo de erosão. Então, a altitude do relevo da costa leste vai ser menor do que o da costa oeste por conta desse fator. Em relação à ocupação humana, nós vamos ter aí o seguinte. Na costa leste, nós vamos ter uma ocupação mais antiga, né? E a oeste vai ter a população concentrada nas áreas de menor altitude, até porque o relevo é muito montanhoso, então dificulta a ocupação humana. Então a costa leste eu vou ter uma concentração maior, certo? Mas não quer dizer que a costa oeste não tenha cidades significativas, porque na costa oeste, por exemplo, tem Nova York. E aí? São uma cidade bem significativa, né? Show de bola aí para essa resposta? Vamos lá. Ó, segundo quesito. Indique em seu caderno, claro, se quiser colocar no seu livro, a formação vegetal do continente americano que corresponde a cada frase abaixo. Tá bom? Exploração da vegetação pela indústria madeireira e papel, vegetação formada. Então você teria que ler cada uma dessa letra e colocar ao lado qual seria a vegetação correspondente. E eu tenho certeza que vocês colocaram essa sequência aí, né? Letra A, floresta boreal. Letra B, savana. Letra C, mata atlântica. E letra D, floresta equatorial, né? No caso aí, vamos dar um destaque aí para o Brasil, tá bom? Nós temos essa mata atlântica, ó, localizada no território brasileiro, né? 5% da sua formação original, porque o homem degradou bastante, principalmente aqui em Pernambuco, né? Para a ocupação. E letra D, floresta que está sendo devastada, né? O Brasil gosta de devastar, né? Para a criação de gado e plantação de soja, tá bom? Então é muito complicado aí, porque nessa floresta equatorial é justamente a parte que está lá na região norte. A fronteira agrícola brasileira está avançando tanto que saiu do sul, já consumiu o centro-oeste e agora está avançando para a Amazônia Legal, que é onde está a nossa floresta equatorial. Então pode ser que esse avanço prejudique, já está prejudicando muito e prejudica ainda mais a questão da natureza, tá bom? Ó, terceiro, vocês têm aí um gráfico da média de temperatura e precipitação. Precipitação é chuva, gente, certo? Então vocês têm aí de azul a quantidade de chuvas, né? E nessa linha vermelha a temperatura, né? Certo? Então é o seguinte, descreva a característica do clima apresentado. Que clima é esse, Rafael? Que clima é esse que chove muito de janeiro para abril e de março adiante começa a diminuir as chuvas? Que clima é esse? É o clima equatorial. É o clima equatorial, né? É o clima aí que vai estar aí na floresta amazônica, um clima muito chuvoso. Percebam que ele mantém uma média de chuva grande, certo? Não dá para perceber na floresta amazônica quando é que vai fazer sol, quando é que vai estar chovendo, e tá aquele solzão, daqui a pouco chove muito, porque a floresta tem uma grande quantidade de rios e uma grande quantidade de árvores, então tem uma grande quantidade de evapotranspiração, uma grande formação de nuvens, então é um local que vai chover bastante, tem bastante umidade, certo? É um clima quente e úmido. Show? Show de bola. O quarto quesito o que explica a ocorrência do clima frio da montanha nas regiões da linha do Equador, como Colômbia e Peru. Ó, apesar de estar próximo à linha do Equador, era para ser quente, muito quente, mas está o quê? Na área do quê? Da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é o quê? Uma cadeia de montanha. Altitude elevada, frio. Quanto maior a altitude, mais frio é. Quanto mais alto eu vou, mais frio vai ficar, tá bom? Show de bola?
O quinto, o cultivo de grãos em larga escala, como a soja. Vamos comer soja. Vamos comer soja. Contribui principalmente para a devastação de quais tipos de vegetação nos Estados Unidos e no Brasil. Respectivamente, não sei qual. Um vocês já sabem, né? Um vocês já sabem muito bem. Então, respectivamente, vai ser o que aí? Pradaria e cerrado. Estados Unidos vai acabar lá com esse tipo de vegetação de pradaria, né? Porque pradaria eu não vou ter muita declividade, né? Praticamente vai ser plano. Vai ter uma declividade pequena, então vai ser propício para a plantação. E o cerrado brasileiro também vai estar aí o berço das águas do Brasil, terras praticamente planas, vai facilitar a agricultura. Então, para vocês terem ideia, gente, nós temos cerca de menos de 20% do cerrado original. Então, isso tem que ter um cuidado gigantesco de preservar, recuperar esse cerrado. Sexto, copie as frases a seguir no caderno, corrigindo quando necessário. Você vai ler, fácil, né? E dizer que está errado ou não, tá bom? Então, como é que ficaria aí pra gente, certo? Pra gente adiantar aqui essa correção, tá bom? Esse aí aqui da frente, ó. Com base na regionalização da América por critérios geográficos, o Brasil está localizado na América Latina. O Brasil está localizado na América Latina. Por base na regionalização da América, por critérios geográficos, né, o Brasil está localizado na América do Sul, gente. Tá bom? E a questão de população é que eu vou... Oh! Voltei? Voltei. Essa demorou, viu? Tá demorando, tá piorando. Ó, vamos lá. Critério geográfico, o Brasil está na América do Sul. Já nos critérios socioeconômicos, né? Questão de população e economia, o Brasil vai estar aí na América Latina. Então, só deveria corrigir isso aí. Tá bom? A América Latina se destaca pela exportação de produtos de alta tecnologia. Não. Produtos de alta tecnologia é a América anglo-saxônica. Não é que aqui não tenha. Tá bom? Mas você poderia colocar assim, ó. A América Latina se destaca pela exportação do setor primário, que é a agricultura, pecuária e extrativismo, com exceção de Argentina, Brasil e México, porque eles produzem tecnologia, né? Tem indústrias de ponta também nesses três países. Letra C, a América anglo-saxônica é composta de populações que falam inglês. Predominantemente, sim. Mas uma partezinha do Canadá ali, o pessoal fala francês também. Então, predomina o inglês, mas também não é a única língua, não. Tá bom? E, por fim, a letra D, a atual diversidade cultural da América deve-se apenas ao encontro de indígenas, colonizadores europeus e africanos. Não, só isso não. Eu vou ter aí também imigrantes europeus, pessoas que vieram da Europa, e os asiáticos. Show de bola? Show de bola, eu sei que vocês acertaram isso aí. Tranquilo? O sétimo, descreva os climas que predominam na América do Norte e explique como eles influenciam na ação humana. Aí eu vou vir o clima frio, né? Esse clima frio aí, ó, o clima frio e o clima polar, de que maneira? De que maneira eles influenciam? Baixas temperaturas e solo recoberto por neve, então isso dificulta a ocupação humana, certo? Grande parte do ano, esse tipo de clima, principalmente o polar, o solo fica coberto por neve. Então aí, cara, praticamente impossível de você viver. Como é que você está plantando? Sobrevivendo. Então fica difícil aí, tranquilo? O oitavo, se tem essa floresta maravilhosa aí. E o oitavo vai dizer o seguinte, ó, descreva esse tipo de vegetação e vocês descreveram da melhor maneira possível. É a floresta tropical úmida, show, floresta densa, né? Árvores de grande porte, folhas largas. Nós chamamos de folhas latifoliadas, né? Quanto mais larga for a folha, é porque o local tem maior umidade, chove mais. Quanto menor for a folha, é porque o local não tem bastante umidade. É o caso da região semiárida do Brasil, né? Uma grande biodiversidade, né? Eu vou ter aí várias espécies de árvores, várias espécies de animais. Então, essa é a nossa floresta tropical. O nono, no Canadá, vamos para o Canadá quando terminar essa pandemia, tá bom? É muito expressiva a indústria de madeira e celulose, o que justifica, em termos naturais, e como os canadenses lidam com essa questão, né? Porque os canadenses eles precisam, gente. Infelizmente, eles precisam dessa madeira, né? É a floresta conífera, né? Que eles chamam lá na questão da floresta conífera. É muito importante para eles porque
são árvores de grande porte, são árvores que têm um caule reto, então tem um grande valor de mercado. E como é que eles lidam com isso? Se eles sabem que precisa, então eles ficam fazendo sempre o reflorestamento. Tá bom? Eles tiram uma árvore e repõem 10, 20 no local, porque eles precisam dessas árvores também pela questão natural, tá bom? Agora, lembrando, pessoal, quando eu digo reflorestamento, eu tenho que repor para esse reflorestamento ao mesmo tipo de vegetação que eu retirei. Não adianta eu tirar tudo e depois colocar só um tipo de vegetação e, pior ainda, uma vegetação que não seja adaptada ao local. Então, reflorestamento, o que eu tirar, eu tenho que repor em uma maior quantidade. Tá bom? O décimo quesito, vocês estão vendo aí duas imagens, né? Uma questão aí que eu vou ter aí na Cordilheira dos Andes, no Peru. Vocês estão vendo aí esse solo feito umas escadinhas? Nós chamamos isso de terraço, né? Nas áreas que tem dificuldade, né, de grande altitude, dificuldade para você fazer plantações de solo, você faz esse tipo de técnica agrícola que é para poder usufruir melhor da área, né, para você poder plantar mais. Então eu ia perguntar o seguinte, vão ser três respostas aí, ó. Na área da Cordilheira dos Andes, a possibilidade de aproveitamento das terras da agricultura é ampla ou restrita? É restrita, certo? Os Incas, povo nativo do continente americano, abriram os terraços, esse tipo de relevo aí que está feito uma escadinha, certo? Que são utilizados até hoje. Explica a existência desses terraços, nós vamos explicar. Relaciona o modo de vida dos ribeirinhos com a vegetação, clima e hidrografia em que vive, né? A área dos ribeirinhos, essas casas que vocês estão vendo aí dentro dos rios, né? Então vamos lá para as três respostas, beleza? Letra A. Na letra A eu vou ter o seguinte, certo? Na letra A. Deixa eu vir para aqui. Vocês já escreveram, né? Restrita devido às encostas das montanhas, né? Quanto maior a altitude, pior fica para você se ocupar, para a agricultura. A técnica de terraço aumenta a área de plantio, como vocês podem perceber aí. Se você tem uma certa dificuldade, então você vai fazer esses terraços, então vou ter uma área maior, né? Porque você vai estar escavando, né? Certo? E a questão da área de ribeirinhas, né? Principalmente na região amazônica, em área de extensa planície, planícies são áreas mais planas, certo? Muitos rios e a floresta tropical, né? De onde eles tiram o seu sustento, com a pesca, com a caça, a questão da água lá vai ser relacionada a esse povo ribeirinho, né? As pessoas que vivem às margens dos rios. Por fim, eu vou ter o 11º aí para vocês. Os mapas a seguir apresentam duas formas de regionalização do continente americano. Eu vou ter a forma geográfica, que é a primeira, né? América do Norte, América Central e América do Sul. E eu vou ter outro tipo aí que, se você, para vocês saberem, vocês teriam que marcar a letra D, que é o mapa histórico-cultural América Anglo-Saxônica e América Latina. Show? Show de bola para vocês, certo? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, chama no zap. A de hoje foi rápida por conta dos problemas técnicos, mas qualquer dúvida, fala comigo. Esquece do vídeo não, viu? Só que não. Fique em casa.